Bom, rapaziada, bora falar um pouquinho aqui, conversar um pouquinho nesse vídeo aqui sobre valores, né? Sobre grana, sobre tudo isso que pode pintar ano que vem nos cofres do Clube do Remo. Nós estamos falando aí há 3 jogos, né? São os 3 jogos mais ansiosos dos nossos últimos tempos. E vamos falar um pouco sobre o bônus, né? O que o Clube do Remo pode conseguir em um caso de um acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. E a gente vai inclusive falar sobre valores, tá? Sobre a grana. Primeiramente, gente, amanhã a rodada da Série B, ela já começa, tá? A rodada 36 da Série B, a 36ª rodada, né? E temos aí um jogo importantíssimo para acompanhar, que é justamente o Cuiabá contra o Goiás. Esse duelo aí, cara, a gente tem que secar muito, mas muito o Goiás. Mas eu preciso falar uma coisa para vocês, tá? O Cuiabá não vai concentrar para esse jogo. Então, isso pode dizer que o Goiás vai ter uma certa facilidade. Além desse jogo, nós vamos ter também Atlético e Ferroviária. É um confronto lá para baixo da tabela. Eu ainda torço muito para que o Amazonas consiga escapar do rebaixamento, né? Mas, tendo em vista que essas duas equipes estão à frente do Amazonas, e o Amazonas vai torcer muito para o empate nesse jogo. Então, amanhã, todo mundo de olho nesse duelo às 20h30 entre Cuiabá e Goiás, tá? Jogão de bola, que eu acho que vale a pena a gente acompanhar, torcer e secar o Goiás. Gente, o Clube do Remo tem hoje 58 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro. Matematicamente falando, 7 pontos separam o Clube do Remo da Série A do Brasil, né? Da primeira divisão. Lugar esse é onde o Clube do Remo nunca pisou na era dos pontos corridos. Aliás, nesse século, o Remo nunca pisou na Série A. A última vez que o Remo brigou por acesso, esteve ali na luta pelo acesso, foi em 2003. Mas foi muito diferente do que vem acontecendo hoje. Hoje o Remo tem chances reais. E a porcentagem de acesso do Remo passa de 60%. São 67%, se não me engano, 68%, que o Remo tem de chances de acesso. Se vencer o Novo Horizontino, isso aí vai disparar, vai para 80%, 85%, quase 90%, né? E nós temos uma condição ímpar de buscar esse acesso. Quem sabe ter uma sorte aí de voltar já de Florianópolis com um acesso, com a vaga para a Série A assegurada. Mas deixa eu falar uma coisa aqui para vocês sobre a grana, tá? O valor que pode pintar nos cofres do Clube do Remo para o ano que vem. O valor real que o Clube do Remo pode receber ano que vem, com tudo, tá? Patrocínios, TV, cotas. O Clube do Remo pode receber cerca de 160 milhões de reais. Valor esse nunca visto no futebol paraense. Até porque nessa era moderna do futebol, né, da Série A do Campeonato Brasileiro, nós não tivemos um time do Pará disputando a Série A, um time nortista. Subindo para a Série A, o Remo ele se coloca num patamar diferente dos times nortistas, de todos eles. Em termos de comparação com o nosso rival não, né? Nosso filho. A gente não tem rival, a gente tem filho. São filhos nossos, né? Porque são todos fregueses. Mas o nosso filho primogênito, ele vai receber ali, o orçamento dele é calculado em torno ali de 40, no máximo, milhões de reais. O que o Remo vai arrecadar é em torno de 160 milhões de reais. É praticamente o triplo do que o nosso filho pode arrecadar. Aliás, o quádruplo, né? Porque é 160, 40. E aí a gente pode ir para aquela máxima do seguinte: o Remo pode aumentar mais do que isso, Enio? Pode. Podendo chegar até 200 milhões. O Remo pode arrecadar até 200 milhões com pay-per-view, outras coisas também. Vai depender muito do trabalho estratégico do clube em arrecadar uma grana. Mas a verdade, cara, é que o Remo só não se reestrutura e só não investe na sua estrutura, e quando eu falo estrutura envolve o CT, se o Remo não quiser. E para isso, nosso trabalho no que vem tem que ser muito, mas muito fundamental.
Porque a gente tem que estar em cima para ver se vai acontecer as coisas mesmo, cobrando esses caras. Nós não podemos ficar com aquela falsa gratidão, sabe? Não vamos, igual agora, como está agora. Não vamos cobrar, não vamos criticar, porque o Marcos Braz já fez muito pelo Remo. Não. É importante que a gente tenha a cobrança do CT. E sobre isso, há uma questão que eu posso aqui até elogiar Marcos Braz, porque ele bate nisso aí diariamente. Ele bate na tecla do CT diariamente, para que o CT saia do papel, para que o clube do Remo possa utilizar o terreno que ele comprou. E não foi barato, né? Te gastou mais de 1 milhão nesse CT. Foi, se não me engano, 3 milhões ao todo para comprar esse CT. CT não, né? O terreno, onde o clube do Remo busca construir o seu centro de treinamento. Ano que vem, o Remo pode pegar uma parte desse recurso e investir no CT. Acredito eu que 15 a 20 milhões o Remo consegue construir o seu CT e deixar ele com uma estrutura ímpar para justamente, né, colocar os seus atletas para treinar. Não só isso, formar bons jogadores na base. Tudo é estrutura e trabalho. Tudo é estrutura e trabalho. Quem no Norte não vai querer que o filho jogue num clube de Série A? Então, a gente está muito próximo de um progresso que os outros clubes dificilmente vão alcançar. Ano que vem, caso o Remo suba para a Série A, ele vai ser favorito para ganhar tudo, gente. Tudo. E ele só perde os títulos locais que ele vai ter se os caras cagarem no pau. Para ser bem direto e reto. Porque numa Série A, o Amazonas caindo, né, confirmando seu acesso, a gente não vai ter nenhum clube na Série B. Poderemos ter o Amazonas na Série B, né? A gente pode ter o Amazonas na Série B, mas o Remo numa Série A, né, e tendo ali a condição de montar um time muito forte, o clube do Remo, ele começa a se protagonizar, a ser o grande protagonista. Por quê? Teremos uma Copa Grão-Pará contra a Tuna já no início do ano. Obrigação ganhar. É o primeiro título da temporada. Depois temos o Parazão. E a gente só vai focar no Parazão e no Campeonato Brasileiro. E são alguns jogos. Não é tipo, são 3 rodadas na semana. Não. Vai ser 2, 3 jogos no mês no máximo de Campeonato Brasileiro. Vai ser muito bem distribuído o Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil para o Remo, em caso de acesso, ele só vai jogar ela lá para março, abril, por aí, porque ele só entra na fase 16 avos, na quinta fase. Ele vai economizar bastante tempo. Então ele vai ter muito tempo para focar no Campeonato Paraense, que é o título mais real ali, e ganhar, até porque a gente só vai ter a Mucura como adversário e cá entre nós, né? O Remo numa Série A, eles numa Série C, a gente tem a obrigação de surrar eles todas as vezes que a gente topar com eles. A Copa Norte, né? Que é a novidade do ano que vem. É um campeonato que o Remo já entra como favorito, mesmo ele ficando na Série B. Mas numa Série A, ele vai ter recurso e outra coisa. A Copa Norte ela só começa depois que acabar o Campeonato Paraense. Então não vai ter essa de focar em 3 competições. A gente vai focar em 2 sempre. Vai ser a Copa Norte, ou vai ser o Campeonato Paraense com o Brasileiro. Vai ser isso. Copa Norte aconteceu ali, a gente jogou, são 3 meses, se não me engano, ou 2 meses de Copa Norte, não lembro bem. A gente jogou ali a Copa Norte, foi campeão, ganhamos 3 títulos já. Aí tem o título da Copa Verde, né, que a gente vai enfrentar com o campeão da Copa Centro-Oeste. Isso falando na melhor das hipóteses, Remo numa Série A, time forte, né, ganhando tudo. Né, um planejamento bom, a gente sabe que futebol não é uma ciência exata. Mas, gente, o Remo tem obrigação de ganhar tudo numa Série A, pô. Todas as competições regionais. Dependendo do time que ele vai enfrentar, e a gente sabe, né, que no Centro-Oeste ali temos equipes fortes, mesmo jogando Série B. Goiás, Cuiabá, o próprio Vila Nova. São equipes fortes, equipes que vão ter times ano que vem, se forem campeões da Copa Centro-Oeste, né, jogando uma Copa Norte ali contra o Clube do Remo, né, contra o Clube do Remo para definir quem é o campeão da Copa Verde, caso o Remo seja campeão da Copa Norte. Aí mais um título, né? Uma Copa Verde totalmente diferente dos anos anteriores. Quem sabe até uma Copa Verde que os clubes briguem para serem campeões, algo que não aconteceu nos últimos anos. Né? Tanto é que a gente vê aí time pequeno, time minúsculo,
Time inexpressivo ganhando 5 competições dessas. O Remo sendo rebaixado e ganhando a Copa Verde, né? Então é uma competição que não tem prestígio há muito tempo. Mas sim, precisamos falar desses 4 títulos. Campeonato Brasileiro, né? Caso o Remo suba mesmo, confirme seu acesso. O foco total tem que ser o Brasileirão, mas não perdendo o foco dos campeonatos que o Remo tem que ser campeão, né? A chance é essa, cara, de estruturação, é muita grana. E eu preciso falar sobre isso aqui. Muita gente me perguntando, e aí, a Crefisa, o Remo vai fechar patrocínio com a Crefisa e tal? Eu vou ser bem honesto com vocês, tá? Eu não ouvi nada sobre Crefisa, pra mim isso é um delírio do torcedor, mas é importante a gente falar uma coisa aqui. Onde há fumaça, há fogo. Vocês lembram do Marcos Braz? Quando o Marcos Braz veio visitar o Bainão? Vocês lembram? Muita gente falava, é impossível o Marcos Braz vir. Muita gente caçoou, Mucurentos mesmo, caçoaram pra caramba. Esse cara vir trabalhar no Remo? Duvido, nunca. Nunca. Ele é dirigente grande, ele é maior que o Remo e tal. Tá aí, hoje o Marcos Braz é empregado do Remo. Pode ser que daqui a 2 meses a Crefisa esteja estampando a marca dela no Remo. Se bem que ela não patrocina mais o Palmeiras, né? Não é mais a Crefisa agora. A tia Leila tá lá ainda, mas não é mais a Crefisa. É uma casa de apostas e, se eu não estou enganado, tem um outro patrocínio lá. A camisa do Palmeiras quase não tem mais patrocínio, né? Então o Remo pode ter sim um patrocínio desse Supermaster. Mas lembrando, o Remo já é patrocinado por um banco, o Banco Pará. Eu não sei como é que vai ficar no ano que vem, mas o Remo precisa também valorizar a sua camisa, faturar pelo menos 30 milhões com a camisa, tá? E não é absurdo eu falar isso não, dá para faturar isso. Dá para faturar isso sim. Dá para faturar talvez até mais que isso. O Remo precisa já pagar as suas contas só com o patrocínio da camisa. Começar a pensar dessa maneira. Claro, né? Venda de jogadores, formações de jogadores. Cara, nós estamos falando aqui de como um todo. Hoje não há nada da Crefisa com o Remo. Mas um grande patrocínio aí, são grandes patrocínios, são bem-vindos, né? Deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês, tá? Até o próximo vídeo. Tchau.